Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do IMVcast, o podcast do Instituto Medicina de Vanguarda, que foi criado com o intuito de trazer informação sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, lifestyle e longevidade. Hoje eu estou aqui com a Bruna, que é dermatologista da nossa equipe, especialista em estética íntima. E vamos lá, como é o primeiro episódio, quem é o Diogo? Se apresenta. Opa! Então, meu nome é Diogo Antoniello, eu sou médico, trabalho há 11 anos com mudança de estilo de vida. Eu tenho mais de 10 mil pacientes que foram impactados de alguma forma em melhora de qualidade de vida, em emagrecimento, em tratamento de distúrbios metabólicos e hormonais. Eu sou pai do Máximo Valentim, que tem 2 anos e 7 meses. Sou marido da Mariane Massinhan, que é minha companheira, que me auxilia na minha rotina de vida. Que é a número 1 aqui da clínica, hein? É a preferida da clínica inteira, né? Mas, voltando aí, né, Bruna, para o nosso intuito, fiquei até tímido de me apresentar. É sempre difícil falar da gente mesmo, né? Prefiro falar de você, que a Bruna tem um currículo que é invejável. A Bruna é, hoje, um dos maiores nomes em estética íntima, em estética regenerativa íntima, que é uma coisa que depois eu vou pedir para ela explicar para vocês. A Bruna trabalha nas maiores clínicas do país, inclusive com a gente. E hoje nós escolhemos um tema para falar com vocês que eu acho que é muito importante, que é a saúde sexual, a sexualidade nas mulheres após a menopausa. Quem não gosta de falar de amor e sexo, né? Sempre é bom, né? Mas isso é um tabu, né, Bruna? Apesar de todo mundo gostar, isso é um grande tabu. Eu estava até juntando informações aqui para ver como a gente ia conversar e até um pensamento que veio assim, né? Pô, mas por que que um cara aí de 30 e poucos anos de idade, homem, vai ter conhecimento para falar sobre sexualidade na menopausa? Bom, eu trabalho há 11 anos nessa área e desde o começo eu sempre questionei as mulheres sobre sexualidade, como era a saúde sexual delas, como era a rotina sexual, a libido. E a gente repara que normalmente as mulheres que têm aí mais de 40, 50 anos, elas tinham uma trava muito maior há 10 anos atrás para abordar esses assuntos. Acho que é muito cultural, a mulher sempre foi muito mais reprimida quando a gente pensa em questão de sexualidade. E eu acho que você também deve ver isso com muita frequência, né, Bruna? Já que é uma coisa que é prática da tua rotina. Então, eu sempre falo que, assim, falar de sexualidade, falar de estética íntima, rejuvenescimento íntimo é um tabu, mas pra gente não é um tabu, porque é a nossa rotina, Tanto que, assim, uma paciente, às vezes, na hora que eu vou examinar ela, fala: ai, mas eu tô com vergonha. Eu falo: gente, eu vejo 40 pepecas por semana, pode ficar tranquila que já é a nossa rotina. Só que a gente tenta levar isso de uma forma descontraída, mas é um assunto muito sério, que a gente percebe que as pessoas não tratam, antes deixavam esquecidas. Quantas pacientes que eu já atendi, porque aqui a gente trabalha em conjunto, quantos pacientes que eu já atendi que passavam por endócrino ginecologista e ninguém perguntava como que era a saúde sexual, como que era o libido. E um dos motivos que eu adoro trabalhar com o Diogo, que esse é um pilar fundamental pra ele, essa parte, porque é um pilar pra gente que é mulher, pro homem também, mas assim, falando agora de mulher pro meu lado, assim, é um pilar muito importante da vida de qualquer mulher, que é o sexo, sexualidade, autoestima, prazer, ela tá se sentindo bem. E a gente sabe que na menopausa, que acaba sendo a maioria dos nossos pacientes, que aí vem, né, Diogo? Hoje eu atendi uma paciente, Bruna, que inclusive o que ela me falou há 2 anos atrás, o médico me informou que eu entrei na menopausa e o meu pensamento naquele momento foi: agora minha vida acabou, só vai daqui para baixo. Eu acho que esse é um pensamento que, infelizmente, muitas mulheres têm. Eu acho que a menopausa hoje não precisa ser vista como o início do fim, até porque a maioria das mulheres nos 45, 50 anos de idade, elas estão no auge da vida delas. Hoje a gente vê muitas mulheres de 40 anos que tu pode já dizer que ela tem 25, 30. Nada, de 60 tem umas que a Sim. gente fala. Eu tenho paciente de 70 anos que está maravilhosa. Então, realmente, as mulheres elas estão atingindo o sucesso profissional, elas estão atingindo o sucesso pessoal com uma idade um pouco mais alta.
E muitas vezes é nesse momento que vem essa reviravolta metabólica, essa reviravolta hormonal, que realmente mexe com a qualidade de vida das mulheres. A gente escuta cada coisa vindo aí dos pacientes. Ó, ele falou hormonal, eu quero já dar um adendo, que eu sou curiosa. Eu falo assim que cada médico da sua área, eu não entendo nada da parte de implante hormonal, mas ontem no Instagram eu tava vendo todo mundo postando, todo mundo dessa parte de nutrologia, endócrino, medicina esportiva, de que foi proibido o implante. E quero perguntar para o especialista aqui, conta aí pra gente, porque eu tô querendo saber, proibiu mesmo? Se eu quiser fazer o implante amanhã na minha paciente, se você for fazer, eu posso prescrever para você fazer? Não posso? Como é que tá isso? É um assunto bem importante, né, Bruna? Então, houve realmente uma deliberação da Anvisa proibindo tanto o uso quanto a fabricação e também até a divulgação do uso de tratamentos hormonais a partir da via dos implantes. Isso aconteceu por causa que uma sociedade médica em específico juntou algumas assinaturas, até um número bem baixo de médicos, montou um documento com uma estruturação não muito científica, infelizmente, solicitando esse bloqueio da Anvisa. Isso delibera algumas situações que são mais complexas, né? Os implantes hormonais, eles têm uso no Brasil há mais de 40 anos. Existem estudos de implantes hormonais, tanto de eficácia quanto de segurança, desde os anos 40. Existe estudo brasileiro, inclusive, avaliando a eficácia do uso de implantes de estrogênio, realmente as taxas de liberação dos implantes. Os implantes são liberados por outras centrais reguladoras de outros países, como o FDA nos Estados Unidos, com um processo muito similar que no Brasil. Não, mas fala, se eu quiser amanhã uma paciente colocar, pode ou não pode? Não pode, né? É legislação. Eu acredito que vai ocorrer, com certeza, aí uma queda dessa liminar, até porque a gente tem muito mais estudo científico mostrando segurança do que estudo científico, às vezes, mostrando prejuízo do implante. Então, acredito que em pouco tempo poderá. Mas a mulherada vai ficar louca sem os implantes dela. Assim, quais são as consequências disso, você acha? Eu acho que assim, né, Bruna? Tira o direito de algumas pessoas receberem tratamento, né? O implante, às vezes, é utilizado para o tratamento de patologias. Eu tenho paciente de endometriose que passou a vida inteira quase morrendo de dor durante o período menstrual, que sentia fluxo menstrual horroroso, sentia dor na relação sexual, que perdeu a qualidade de vida por menstruar, por ser mulher, por passar pelo ciclo menstrual. Fez a cirurgia de endometriose, teve uma melhora parcial do quadro, não teve uma melhora completa. E quando ela foi usar o implante, ela realmente conseguiu ter qualidade de vida. Que inclusive foi uma paciente que me mandou uma mensagem dando apoio para o processo, falando que ela não tem como viver sem o implante, que foi um divisor de água na vida dela. Então acho que realmente a gente tem que ver que algumas decisões, quando são unilaterais, quando não pensam em ciência, ela pode trazer muito mais prejuízo para a sociedade do que algum benefício. Concordo plenamente. É igual aconteceu com o peeling de fenol, né? Você lembra que, em vez deles capacitarem, treinarem e verem toda essa questão, eles vão lá e proíbem. Então, muito bom, muito obrigada pela explicação. Bom. E assim, ó, eu recebo muita paciente 50 a mais. Tem uma paciente super fofa minha que eu adorei o que ela falou, que é assim, ela disse assim, Bru, eu entrei nos 50 e agora, igual peça de teatro, agora é o meu segundo ato. E hoje em dia as pessoas vivem até 100 anos, então realmente é o segundo ato, então tem muita coisa para ela viver, para ela descobrir, para ela se sentir bem, para ela ser feliz. Então, por isso que eu gosto muito de tratar. Eu brinco, assim, a gente tem flacidez no rosto, a gente tem no corpo e a gente tem na parte íntima. E não é só paciente de 50 a mais que eu trato, apesar de ser a maioria. Eu atendo muita paciente de flacidez. E isso casa muito comigo e com o Diogo, porque o Diogo emagrece e depois eu vou lá e cuido da flacidez. Infelizmente, né, Bruna, quase todo o processo de emagrecimento, principalmente se ele for mais intenso, ele vai gerar flacidez. Aquela história que a pele não é elástica é uma grande verdade. E, graças a Deus, hoje nós temos muitos tratamentos aí para ajudar nesse controle de flacidez, nessa perda de tônus do emagrecimento. Até queria que explicasse um pouquinho, Bruna, acho que é legal, acho que as pessoas têm essa curiosidade. De saber. Então, assim, a gente perde peso em todas as regiões. A gente perde no rosto, então a gente pode tratar de toda a flacidez do rosto, a gente perde de corporal. Eu trato muito o abdômen para melhorar a flacidez, estimular colágeno, colar novamente o abdômen. E tem flacidez na pepeca, gente, acontece também. Então, assim, eu atendi até uma paciente do Diogo, que fez o uso de Monjaro, perdeu, assim, que é um tratamento que está substituindo, né, até cirurgia bariátrica, porque antes o que eu mais atendia era de pós
pós-cirurgia, é aquela flacidez intensa de 20, 30 quilos e acaba perdendo coxinha de pouso da parte íntima. E aí começam as queixas das pacientes na hora da relação sexual, de não sentir tanto na hora da penetração, dos famosos flatos, que é como aqueles punzinhos. Não sei se você já viveu essa experiência ou não. Aqueles certeza. barulhinhos ali que são sinais de flacidez íntima. Então, tem inúmeros tratamentos que são parecidos com os que a gente faz em rosto corporal. A gente tem todo um protocolo de rejuvenescimento íntimo, que a gente fala, o que é rejuvenescimento íntimo? Eu falo, gente, você não sabe o que é, às vezes é porque você não precisa. Ou, depois que você ouvir falar, você vai querer. Então, é assim, são fios PDOs, para estímulo de colágeno, bioestimulador, tecnologia. Praticamente todos os procedimentos dermatológicos realizados em rosto, corpo, eu realizo em parte íntima também, para deixar mais apertadinho, a gente consegue diminuir o canal vaginal e a gente consegue proteger todo aquele assoalho pélvico da flacidez que vem com a perda de peso, com parto, seja cesárea, seja normal, ou fisiológico mesmo, que tem, você concorda, tem gente que tem mais flacidez que outras, né? O legal disso, Bruna, também é a parte funcional, né? Que muitas dessas mulheres, talvez até pelo ganho de peso, pela questão do envelhecimento, às vezes vão ter algum prejuízo, às vezes com controle miccional, vão ter perda de urina, às vezes vão ter talvez alguma queixa, às vezes de realmente o canal vaginal ter aumentado Mais com frouxo. o tempo, mais frouxidão. E isso, os tratamentos também ajudam, né? Não é só estético. Exatamente, é isso que eu sempre falo, assim, vai além da estética, a parte de rejuvenescimento íntimo, por isso que muita gente fala, é a harmonização da pepeca, gente, também é harmonização, mas assim, a gente melhora a estética, mas é muito além disso, é o rejuvenescimento íntimo, é devolver pra mulher aquela parte da sexualidade mesmo, e assim, uma outra coisa que eu sempre gosto de falar, que é da menopausa, principalmente da menopausa e também de algumas doenças autoimunes como o Jogre, é a perda de lubrificação. Então eu queria que você falasse para mim um pouco dos tratamentos que você faz para lubrificação e eu consigo falar os procedimentos que eu faço e aí a gente resolve a vida da Perfeito. mulherada. Uma queixa muito comum de mulheres, principalmente na menopausa, é essa perda de lubrificação. Isso, obviamente, que vai atrapalhar o momento da relação sexual e indiretamente vai interferir na libido da mulher, né? A lubrificação vaginal é decorrente principalmente de alguns hormônios. A gente tem uma relação muito grande ali com os estrogênios, principalmente o estriol. Tem uma relação com o DHEA, que é um hormônio que as pessoas relacionam com memória, mas tem várias funções corporais diretas. E muitas vezes o declínio hormonal do próprio climatério pode interferir e gerar essa perda da lubrificação vaginal. Normalmente, os meus tratamentos vão incluir algumas cuidados hormonais, algumas mudanças de estilo de vida, a mulher tem que se hidratar mais, lubrificação vem em parte da hidratação. Tem muita mulher que é desidratada, a gente começa a perder um pouco a sensibilidade da sede ali durante o envelhecimento. Mulher às vezes já toma pouca água, quando envelhece toma ainda menos. E os tratamentos ginecológicos e esses tratamentos também dermatológicos, a gente vê que dá um resultado muito melhor quando são associados. É porque o Diogo vai colocando testosterona nos maridos, aí eu tenho que dar uma resolvida ali com os procedimentos íntimos, senão a mulherada não aguenta. É mais ou menos isso, né, que acontece. E os lasers, Bruna? Os lasers aumentam muito a lubrificação. Então, eu sempre faço um blend de tratamentos. Às vezes, eu aplico o Skin Booster, que é o hidratante injetável, para deixar mais molhadinha, naquelas pacientes que realmente são bem ressecadas, às vezes em fissuras. E os lasers, eles têm duas funções. A gente fala laser, é uma coisa bem abstrata, que são vários tipos e cada um tem uma indicação. Então, a gente consegue fazer algumas coisas. A gente consegue lubrificar mais. Inclusive, eu fiz mês passado, eu não tenho indicação formal de queixa de ressecamento, mas eu queria ficar mais molhadinha, meu aniversário, quero aproveitar amanhã. Falei, vou fazer um laser. Então, a gente fica bem mais lubrificada, melhora bastante a qualidade sexual. Então, assim, deixa a mulher mais molhada, com mais vontade. E aí, o libido, que nem a gente falou, é sempre associado, né? Então, o laser, ele vem para isso. Ele vem para melhorar a lubrificação, só que também tem algumas funções no laser que a gente consegue fazer retração. Porque uma queixa, assim, que acontece bastante é do próprio marido, assim, já não tô mais sentindo, eu queria que ficasse ali a pepeca igual era do sexo anal. E aí o marido fica, eu não tô mais sentindo. Então a gente consegue fazer laser para retração do canal, para diminuir. Legal. E para algumas flacidez eu consigo fazer o preenchimento do canal. Então pensa que o canal às vezes está 6 centímetros, a gente preenche com ácido hialurônico mesmo, consegue diminuir. E o Diogo vai contar a experiência pessoal dele, porque eu tratei a mulher dele. E aí, Diogo, dá ou não dá diferença? Dá diferença, dá para sentir. Acho que isso é legal, né, Bruna? Que muita gente tem imagem só do tratamento da parte externa da vagina, dos grandes lábios, pequenos lábios. Mas os maridos agradecem. Mas essa parte interna acho que é importante, acho que também trata algumas queixas funcionais que muitas mulheres têm. Os maridos com certeza agradecem.
Tô esperando meu obrigado. Obrigado, né, querida? Obrigado. Então, Fiquei bem vermelho, mas tudo bem tá aqui tudo também. certo, mas tá tudo ótimo, né? Tudo ótimo. Mas então é mais ou menos isso, os procedimentos que a gente consegue fazer. Falando um pouco mais de estética, tem a parte de clareamento. Legal. Então, assim, é sempre associado. Eu gosto muito de trabalhar com vocês, porque todos os lugares que a gente tá ali, todos os profissionais, a gente tá sempre visando o bem-estar do paciente. Então, assim, a gente tem, eu vou falar da minha parte do clareamento. Então, existem vários tratamentos que a gente consegue fazer. A mulher quer colocar, ainda mais a gente tá aqui em Floripa, quer usar um biquíni, quer usar um maiô, tem vergonha, porque, ai, tá mais escuro. Ou até ficar sem roupa perto do marido mesmo, ai, tá escuro. Então, a gente tem inúmeros tratamentos para clarear. Eu faço peeling, faço microagulhamento, faço tecnologia, a gente faz um blend. E o Diogo também tem uns ativos clareadores, não tem? A associação de injetáveis, que essa parte de clareamento é muito interessante. Existem substâncias que são reconhecidas como clareadoras, principalmente quando associadas com laser, como altas doses de vitamina C feitas por via injetável. A própria glutationa, que é um antioxidante poderosíssimo do nosso corpo e que, inclusive, os indianos usam para clarear tom de pele. Geralmente, quando a gente associa isso com tecnologia, a gente consegue potencializar muito o resultado. Os resultados. Depois venham conhecer os nossos protocolos de clareamento íntimo, que nós dois trabalhamos muito com essa parte aqui na praia, né? O verão tá aí, né, Bruna? O verão qual tá que é aí. o timing? Que eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm. Assim, ó, o clareamento íntimo sempre é bem desafiador, tá? Eu falo assim, que a parte de preenchimento, que é melhorar o aspecto, de melhorar a flacidez, é até mais fácil de a gente ter aquele resultado excelente do que o clareamento, porque depende muito do fototipo de cada um. Então, assim, eu indico geralmente 5 sessões, intervalo de 15 dias. Então, pro verão, o certo é se organizar 3 meses antes pra gente começar. E assim, pro verão agora, preenchedor, então dá pra fazer? Dá pra fazer surpresa de Natal pro marido. Opa! Dá pra fazer surpresa de Natal pro marido que a gente conta. O preenchedor a gente faz, são 3 dias sem relação sexual e depois prontíssima pra usar. O bioestimulador, que é mais pra flacidez ali, pra deixar mais firme a pele, a gente faz depois de 40 dias já vê o resultado, mas também o pós é bem tranquilo. Então, muita dúvida que as pessoas, mas ai, a gineco, cirurgião plástico é cirurgia. Todos os procedimentos que eu faço são em consultório, vocês vêm aqui, demoro 30, 40 minutos, é com anestesia local, é um procedimento praticamente sem dor, é a dor de um botox, pra ter uma ideia, e o resultado é na hora, e além do resultado ser na hora, é só 3 dias sem sexo, gente. Todo mundo consegue aguentar pra ter melhor ali da aparência e também do aspecto e da sensação. Não é uma abstinência muito absurda, realmente. Dá certo. Apesar que a testosterona que ele coloca nos maridos, eu vou te contar, viu? E um desafio para terminar, Bruna, então, ó. Eu vou te dar 1 minuto, é pouco tempo, Eu falo para bastante. tu falar sobre sexualidade na menopausa. Então, assim, eu acho que a coisa mais importante de todas é a mulher estar bem com ela mesma. Eu sempre falo, se a gente não tá bem com a gente mesma, a gente não consegue entregar para as pessoas, para o marido, para quem for, a gente não consegue se entregar por completo, por inteira. Então, assim, se a gente tá bem mentalmente, já é o primeiro passo inicial. O segundo é a pessoa tá apta para receber. Porque não adianta nada, tem muita mulher que eu recebo assim, tá lá fazendo procedimento íntimo, tá se cuidando, mas o cara também, eu falo assim, ó, já que vai estrear a Pepeca nova, estreia com alguém que vale a pena. Eu falo, se vai estrear com esse, tem que ver se ele melhorou de verdade. Então eu acho que sexualidade é um pouco sobre isso, sabe? É sobre conexão, sobre energia. E eu sempre falo uma coisa que às vezes as pessoas falam, gente, você trata rosto, corpo, agora a pepeca você quer tratar também? Sim, gente, eu falo que se tem procedimento que a gente consegue melhorar, se a gente consegue recuperar a vida sexual, consegue recuperar aquele bem-estar que a mulher tem de falar, meu Deus, como eu tô linda, como eu tô maravilhosa, como o sexo tá bom, a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer. Pessoas julgando sempre vão ter, mas eu acho que a gente tem que entregar sempre o melhor para os nossos pacientes. É isso que eu sempre busco nessa parte de sexualidade, rejuvenescimento íntimo, é entregar o resultado para minha paciente para ela se sentir feliz, se sentir bem. E assim, aquelas pessoas que estão julgando, eu sempre falo, o que o João fala sobre a Maria é muito mais sobre o João do que a Maria. Porque se tem tratamento, se tem procedimento que dá pra gente fazer, se ela vai se sentir melhor, vai ficar com a pepeca mais bonita, gente, deixa se cuidar, não concorda? Com certeza. Então, sexualidade eu acho que é sobre isso, é sobre autoestima e autocuidado. Extrapolou completamente o 1 minuto, mas como é o primeiro episódio, a gente Já tá bom. vai relevar. Obrigada. Mas muito obrigada pelo convite. Achei excelente a ideia do podcast. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Um adendo, assim, que eu tô com o Diogo desde o início aqui no IMV. E a gente tem toda uma equipe, muitas das pessoas também estão desde o início. Eu gosto muito de trabalhar com vocês e gosto muito desse teu pensamento de integridade e integrar tudo. Literalmente, que eu percebo
você, porque você sempre tá ali integrando um procedimento no outro, um paciente no outro, um profissional com o outro, e são poucas pessoas que conseguem fazer com tanta eficácia igual você. Parabéns. Muito obrigado, querida. E é uma honra ter você na nossa equipe, porque eu sempre falo assim que nós somos agraciados, abençoados por ter uma equipe multidisciplinar, realmente engajada, pessoas que realmente têm a visão de cuidado com o ser humano, a visão de humanidade, que sempre foi um foco. Desde o começo eu falei que a gente selecionava muito bem nossa equipe, não queríamos qualquer um aqui dentro, porque eu acho que o preceito básico era a humanidade, era cuidado com o ser humano, e eu acho que isso é uma coisa que vocês entregam de uma forma linda, de uma forma natural, de uma forma muito elegante, que também é um preceito nosso. Queria agradecer você participar desse primeiro episódio com a gente. A gente sempre deixa aberto para vocês entrarem nas nossas redes sociais, nos fazerem perguntas. Se vocês nos darem dica para os nossos próximos episódios, quais os temas que a gente vai abordar aqui dentro. Com certeza a Bruna vai estar aqui com a gente de novo, conversando sobre outros assuntos, outros temas. Então, vamos nos despedir aqui, Bruna? Muito obrigada, gente, e aguardo o próximo episódio. Com certeza. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Nosso foco realmente é trazer uma informação real, uma informação íntegra, um pouco descontraída sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, longevidade. E eu espero realmente que esse conteúdo seja útil para vocês.